louvar a Deus é algo que só pode ser feito com inteligência, algo que só as criaturas inteligentes, né, as criaturas que têm discernimento, é que conseguem fazer isso, que podem fazer isso. Uma bactéria não pode louvar a Deus, um cachorro, uma vaca, eles não podem louvar a Deus. Eles não têm inteligência, reconhecimento de quem Deus é e do que Deus fez. Porque o louvor é dado por algo que alguém faz. Nós louvamos o trabalho de alguém, nós louvamos o desempenho de um artista, de um músico. Nós temos prazer naquilo que alguém fez e que de alguma forma nos trouxe benefício também. Então só o homem é capaz de louvar. E uma outra coisa, o louvor verdadeiro é aquele que reconhece que Deus é soberano em todas as coisas. Porque se eu louvar a Deus acreditando que eu obtive por mérito as bênçãos de Deus, eu não estou louvando a Deus, eu estou louvando a mim mesmo. Eu estou caindo naquele erro que caiu o fariseu no templo, quando ele falava assim: ó Deus, eu te agradeço, né? Podemos ler, é no Evangelho, eu acho que é Lucas, Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele está dando graças por quê então? Ele está dando graças pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele conquistou, pelo seu modo de ser. Eu te dou graças porque eu sou assim, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Ele está louvando a si próprio, ele está agradecendo a si mesmo, na verdade. Então o louvor, e nesse salmo nos fala isso, o louvor verdadeiro é aquele que brota de um coração grato, mas o coração só será grato se ele reconhecer que ele não teve participação alguma nos benefícios que recebeu. E aí entra o versículo 4 do nosso Salmo 135, que diz: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Existe uma doutrina que diz que o homem tem a sua decisão, o homem que escolhe a Deus, então quando ele escolhe, decide, aí então ele pode receber a salvação. Mas aqui fala o contrário, aqui fala que Deus escolhe. E lá em Efésios fala que Deus elege. E quando nós entendemos que Deus elege, quando nós entendemos que nós somos eleitos, fomos predestinados por Deus, aí o nosso louvor é verdadeiro. Porque nós entendemos que nós estávamos sem chance nenhuma. E Deus nos pinçou em meio a milhões e milhões e falou: eu quero esse. Qual a reação minha senão louvar e adorar esse Deus que me tirou dessa condição de perdição? Muitos podem achar isso, geralmente incrédulos, né, acham isso, que é uma injustiça, que como que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Mas a questão é, todos estavam absolutamente perdidos, todos, sem distinção. Todos. Quando as pessoas acham que Deus é injusto porque escolheu um e escolheu outro, elas não entendem o estado arruinado, de completa ruína do ser humano, da criação. Que não havia nada na criação, nada mais que se aproveitasse. É como se a gente tivesse uma cesta de frutas, por exemplo, bananas, né? E aí nós vamos olhar se as bananas estão todas podres, cheias de verme, todas absolutamente podres. Não tem salvação para essa cesta. Cada banana ali está podre. Deus olhou para a sua criação e a sua criação estava toda podre. Se Ele quis salvar alguns, isso só pode redundar em louvor a Deus, porque Ele não tinha nenhuma obrigação de salvar qualquer um que fosse. Foi na sua graça, na sua misericórdia, que Ele olhou para cada um que Ele quis salvar e Ele salvou. Deus não
predestinou o homem para a perdição, mas Deus predestinou alguns para a salvação. A obra de Cristo foi suficiente para cobrir o pecado para todos, para oferecer em expiação. O sangue dele foi expiação, o pagamento suficiente para todos. Porém, ele levou sobre si os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Cristo morreu por todos, mas levou sobre si os pecados de muitos. Essa é a diferença. Esses muitos que tiveram os seus pecados levados por Cristo e perdoados, vão louvar a Deus por isso. Esses poderão dizer que Deus é grande, versículo 5, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Como alguém poderia querer frustrar esse poder de Deus? Como alguém poderia querer dizer que cabe ao homem decidir a sua salvação? Porque se assim é, Deus é interessante. Hoje eu recebi um e-mail assim, uma pessoa, ela está descobrindo a eleição de Deus, e ela fala assim, mas se eu acreditar que cabe ao homem escolher o seu destino, eu estou dizendo que Deus é incapaz de salvar o homem pela vontade dele. Ele precisa esperar o homem decidir. Ele precisa esperar que o homem decida. Se o homem não decidir, Deus fica impotente se ele quiser salvar determinada pessoa. Achei interessante o raciocínio, porque é realmente isso. A eleição de Deus é uma prerrogativa de Deus. Ele pode querer salvar, e ele salva quando ele quer, independente do homem. Não depende de quem quer ou de quem corre, né? Mas de Deus. Isso fala lá em Romanos, se não me engano. Mas de Deus. A obra de Cristo, ela tem 3 partes. Ela tem a morte, a ressurreição e a sua glorificação nos céus. Ele assentando-se à destra de Deus Pai em glória no céu. A gente sempre entende que a obra na cruz foi, obviamente, o sacrifício de Cristo na cruz. Mas se ele permanecesse morto, não haveria ressurreição, e aí não haveria esperança para nós. Mas se ele ressuscitasse e continuasse aqui na terra, nós não teríamos um lugar no céu, nós não teríamos tomado posse daquilo que há para nós no céu. Então, a obra toda completa de Cristo passa pela morte, ressurreição e o andar aqui nesse mundo como um homem ressurreto, como ele andou durante 40 dias, e depois sua ascensão e glorificação à destra de Deus, no trono de Deus. E aqui nós vemos essas 3 coisas também, quando é lembrado o que Deus fez para esse povo que ele elegeu. No Salmo 135, no versículo 8, ele lembra da redenção do povo, que foi a sua libertação e que significou a morte, não só dos primogênitos do Egito, mas a morte do cordeiro substituindo os primogênitos de Israel. Então nós vemos que o juízo que cai sobre o Egito também é juízo que cai sobre o cordeiro morto, porque um cordeiro precisou morrer. E naquela noite, os que não estavam sob o abrigo desse cordeiro morto, dentro das casas dos israelitas, dos hebreus, morreram. Os primogênitos morreram. Então aqui nos fala da morte de Cristo, no versículo 8. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Essa é o conjunto todo da obra no Egito, que na verdade Cristo estava tipificado pelo cordeiro morto e pelo sangue derramado e colocado na ombreira das portas. Mas o processo todo tira os hebreus do Egito, faz com que eles passem pelo lugar de morte, que é o fundo do mar, até sair do outro lado, que é o deserto. E aí dali para frente, nós vamos ver esse povo, por assim dizer, ressuscitado, saído da morte, saídos vivos da morte, caminhando por um deserto, nosso estado atual nesse mundo, indo a Canaã, e Deus cuidando de ferir as nações que podiam ser inimigas, que podiam fazer algum mal a eles. Isso nos fala do cuidado também que Deus tem para com o seu povo aqui na terra.
Versículo 10, que feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E aí vem a entrada na terra prometida. E deu a sua herança, a sua terra, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, o Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. O que Deus fez por nós, o que o Senhor fez por nós, também passa por essas três partes: a morte, o sacrifício e a morte, o cuidado, enquanto nós estamos aqui, e a nossa entrada na Canaã celestial, na presença de Cristo. Até o versículo 14, todo o foco, podemos chamar assim, o holofote está totalmente sobre Deus, é 100% sobre Deus. Não fala nada do homem aqui, não tem participação nenhuma humana. E por isso ele é digno de louvor, por isso ele é digno de ser louvado. Mas no versículo 15 mostra o outro lado. Em que os homens confiam? Em ídolos. E o que são os ídolos? São prata e ouro, versículo 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Eu me lembro de um missionário na Índia, que quando ele chegou lá, no século XIX, ele viu toda aquela idolatria e as pessoas buscando ídolos para se protegerem, e tudo é em torno de proteção, né? Quando nós vemos qualquer religião que não seja o cristianismo bíblico, as pessoas buscam Deus, ou deuses, ou ídolos, ou o que for, anjos, ou espíritos, sempre em busca de proteção, sempre em busca de ser guardado de um mal, de dar certo no amor, dar certo na carreira, dar certo nos negócios, na saúde. É sempre dessa forma. Existe muita idolatria no cristianismo, porque quando as pessoas buscam a Deus nesse sentido, né, como se fosse um talismã que pode ajudar nos problemas. E esse missionário, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou conseguindo. Quando ele começou a pregar o evangelho lá na Índia, ele comprou um cachorro grande de pedra, uma estátua de um cachorro, e colocou na porta da casa dele. Então os indianos vinham e falavam assim: mas o que você fez? Por que você pôs esse cachorro na sua porta? Não, isso aqui eu soube que tem muito ladrão aqui, então eu pus ele para me guardar. Aí os indianos davam risada dele. Eu falei: imagina, um cachorro de pedra não pode proteger a sua casa. Eu falei: e os ídolos seus? Eles podem proteger vocês? E aí ele tomava o ponto de partida para levar o evangelho a eles. Mas todo o engano da idolatria está nisso, que os homens fazem. Versículo 15, obra das mãos dos homens. Como é que uma coisa que eu faço pode ter poder sobre mim, para me ajudar, para me proteger, se eu que fiz? Eu sou mais poderoso do que aquela própria coisa. O artesão, o artista que faz a imagem, o ídolo, ele tem mais poder que a própria imagem, porque ele conseguiu fazer aquela obra das suas mãos, com prata, com ouro, com pedra, com gesso, com madeira. E aí a retranca, né, o retorno que ele fala aqui é que, versículo 18, semelhantes a ele se tornem os que o fazem, e todos os que confiam neles. Semelhantes em que sentido? Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. É esse o destino dos que acreditam em ídolos. E como ídolo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu substituir, colocar em lugar de Deus, e nisso eu confiar, é meu ídolo. Eu posso não ser um aborígene no meio da Austrália, adorando a lua, o sol, um pedaço de pau, mas eu posso confiar que o dinheiro, minha inteligência, minha saúde, minha força física, essas coisas é que vão me dar alguma vantagem, e na realidade nada. Então nós dividimos esse salmo em dois: um lado onde é só Deus debaixo do foco, e a hora que entra os ídolos no foco, obviamente eles são mostrados como absurdos. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles.